Mundial contra o trabalho infantil. E durante a pandemia do novo coronavírus, a data ganhou ainda mais importância. A Organização Internacional do Trabalho alerta que a crise provocada pela Covid-19 pode causar aumento significativo nos casos de exploração. Por isso, aqui no Brasil, uma campanha foi lançada para alertar sobre o problema. Uma das ações da campanha foi o lançamento de um clipe. Os rappers Emicida e Drica Barbosa lançaram uma música inédita sobre o tema, intitulada Sementes. É muito triste, muito cedo, é muito covarde, cortar infâncias pela metade. Lutar contra esse tipo de exploração tem motivo. No Brasil, o trabalho infantil atinge quase 2,5 milhões de meninos e meninas. Em 2019, das mais de 150 mil denúncias de violações a direitos humanos recebidas pelo Disque 100, mais da metade tinha como vítimas crianças e adolescentes. Com a pandemia da Covid-19, a Organização Internacional do Trabalho alerta para o risco desses números aumentarem ainda mais. Com a renda familiar reduzida, crescem as chances de crianças e adolescentes terem que se submeter ao trabalho infantil. A campanha de combate à exploração conta com o apoio de artistas e atletas. Quero convidar todos vocês a abraçar essa campanha. Eu, junto com o Botafogo aqui da Paraíba, estou à disposição para que a gente possa alavancar cada vez mais essa campanha, a diminuir esse número do trabalho infantil. Então, vocês que puderem, por favor, divulguem, compartilhem, que essa campanha vai ser muito importante para o nosso Brasil. É preciso união e compromisso de todos e de todas para erradicar de vez o trabalho infantil. Convido você a se engajar nessa luta. E quem conversa com a gente sobre esse assunto ao vivo é Luciana Coutinho, vice-coordenadora nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente no Ministério Público do Trabalho. Muito obrigada por nos atender, doutora Luciana. Nós que agradecemos. Uma boa tarde a todos e a todas. Qual a principal preocupação do Ministério Público do Trabalho nesses tempos de pandemia em relação ao aumento, um aumento grandioso de casos de exploração do trabalho infantil, doutora? O slogan da nossa campanha é justamente agora mais do que nunca protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. E tem uma razão de ser esse slogan, uma vez que o fenômeno do trabalho infantil está diretamente associado aos níveis de pobreza e extrema pobreza, e com a pandemia, com a crise econômica que virá depois da pandemia também, nós acreditamos e já está aí evidenciado um aumento do número dos casos e da pobreza no nosso país, em razão do desemprego, em razão de quebras de empresas, e tudo isso reflete no aumento da utilização da mão de obra infantil. Então, existe uma preocupação nossa, de todos os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, toda a rede de proteção, que a pandemia e a crise possa acentuar uma situação que já não era confortável de forma nenhuma, uma situação que já era muito ruim. Como deve ser a atuação do poder público, doutora, na prevenção, Porque a gente sabe que informação evita que também alguns casos ocorram. A campanha é grande, porque a gente sabe que uma das questões que a gente precisa combater quando se fala do enfrentamento do trabalho infantil é esse senso comum equivocado que ainda reverbera na nossa sociedade, que defende o trabalho infantil, não vê o trabalho infantil como uma violação de direitos, naturaliza ou minimiza essa violação de direitos, essa violência contra as nossas crianças e adolescentes. Então, existe uma importância muito grande nesses momentos de a campanha ela visa exatamente isso, orientar, sensibilizar, conscientizar a respeito dos efeitos ruins, dos efeitos deletérios do trabalho infantil para a criança, para o adolescente, para as famílias impactadas e para a sociedade como um todo. Agora, para além das campanhas, o trabalho infantil ele carece de ações concretas, de ações materiais para o seu enfrentamento. Não basta o mero anúncio na nossa Constituição, o mero anúncio nas nossas legislações,
contrários a esse tipo de violência. É preciso que o Estado brasileiro, que o poder público invista em políticas públicas para amparar e dar a adequada proteção social a essas famílias. Essas famílias, onde há casos de trabalho infantil, elas não escolhem mandar suas crianças e seus adolescentes para atividades proibidas e irregulares. Elas fazem isso premidas pela necessidade de sobrevivência. Então, essas famílias precisam ser amparadas socialmente através de políticas públicas, como a distribuição de renda, como investimento nas atividades escolares de contraturno escolar, para que essas famílias e essas crianças e adolescentes sejam protegidos. Doutora Luciana Coutinho, muito obrigada pela participação e por todas essas informações aqui no Jornal da Justiça. Nós que agradecemos a oportunidade de falar desse assunto que é tão caro para o Ministério Público e para todos os órgãos envolvidos aí na defesa da criança e do adolescente. Muito obrigada mais uma vez.